Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. Porque ontem foi dia de debate na Band aqui em São Paulo. Você já ouviu os trechos aqui com os principais candidatos, os principais confrontos, mas também teve debate em muitas capitais, também com a Band promovendo esse primeiro ponto de partida das campanhas eleitorais em 2020. Do Rio de Janeiro agora, o repórter Marco Sadoc contando um pouco sobre como foi o debate no Rio, com vários ingredientes interessantes nessa disputa à Prefeitura do Rio de Janeiro. Né, Sadoc? Bom dia. Exatamente, Thaís. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Esses ingredientes que são a cara do Rio de Janeiro, né? Então, como nós temos 14 candidatos, 12 que participaram do debate de ontem na Band, nos estúdios da Band na Zona Sul do Rio de Janeiro, o que a gente já se esperava se concretizou logo no começo, né, Thaís? Porque nós temos o Eduardo Paes do DEM, que já foi prefeito por 2 vezes, 8 anos, ou seja, a gestão dele é colocada em xeque pelos outros candidatos, e o atual prefeito, Marcelo Crivella, que é uma figura muito conhecida aqui no Rio, já tinha tentado várias vezes antes de ser eleito tanto a prefeitura quanto o governo do estado, e tem uma gestão aí muito criticada, está inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral, então todo o mandato dele também está sendo bastante questionado. E foi assim, inclusive com confronto direto entre Marcelo Crivella e Eduardo Paes, que já tinham até disputado outros pleitos. Isso foi o protagonismo do início desse debate entre os candidatos. O que chamou muito a atenção, Thaís, é que no confronto de ideias também, quando Marcelo Crivella teve a oportunidade de fazer uma das primeiras perguntas, ele acabou chamando a candidata do PSOL, Renata Souza. A candidata foi perguntada pelo prefeito sobre a opinião dela, o que ela faria, alguns temas que não são necessariamente da esfera municipal, e chamou bastante atenção logo no começo do debate. Na saúde, quando a gente olha para o Covid, ao contrário do que disse o prefeito aqui, o índice de mortalidade do Rio foi o dobro de São Paulo. A gente tem as clínicas da família sem funcionar, os hospitais precários. A gente ouviu o Eduardo Paes, não tem problema, o Eduardo Paes estava se defendendo ali quando fala da gestão dele, porque foi indagado pelos candidatos também, que ele deixou o Rio de Janeiro com dívidas, Olimpíadas, com poucos investimentos pós-Olimpíadas, com muitas críticas também em relação a essa gestão das obras faraônicas de Eduardo Paes, que era do MDB à época, e também tinha o apoio do ex-governador Sérgio Cabral. Agora tem a declaração também aqui do prefeito Marcelo Crivella, viu, Sadoc? Vou colocar agora. Vamos lá, tá aí. O que é importante dizer é o seguinte, que se o PSOL ganhar a eleição, nossas crianças vão ter uma coisa que tinham que ter em casa, que é orientação sexual. Vai ter kit gay na escola e vão induzir a liberação das drogas. Esse é o perigo do PSOL. Claro que a deputada Renata Souza, deputada estadual candidata pelo partido à Prefeitura do Rio, respondeu que não entendeu, até porque a política das drogas, por exemplo, seria na esfera federal, como a gente já falou várias vezes em várias discussões parecidas. Então esse foi o tom do debate no Rio de Janeiro, foi dinâmico. Clarissa Garotinho, por exemplo, trouxe também ali a parte da família dela, foi questionada sobre as gestões de Antônio Garotinho e Rosinha Garotinho, que também são bastante criticados aqui no Rio de Janeiro, mas conhecemos outros candidatos que não são tão conhecidos assim do público, viu, Thaís? No Novo, por exemplo, o candidato trouxe aquela velha história de 2018, não sou político, sou gestor, então indo contra a política de uma maneira geral, tentando aí se descolar dos candidatos políticos. Então, para retomar aqui só quem participou, Benedita da Silva do PT, que já foi governadora, a Clarissa Garotinho, que é do PROS, o Eduardo Bandeira de Mello já foi presidente do Flamengo da Rede, o Fred Luiz, esse candidato do Novo, que eu falava agora, Glória Heloísa, Thaís, é do PSC, próximo a pastor Everaldo preso, e ao governador afastado Wilson Witzel, deixou a magistratura para tentar a vaga na prefeitura. Luiz Lima do PSL, Marta Rocha do PDT e Paulo Messina do MDB, Thaís. Agora, te fazer uma pergunta, Sadoc. Aqui em São Paulo, o nome do presidente Jair Bolsonaro foi muito mencionado por Celso Russomano, que está tentando atrelar a imagem dele à imagem do presidente da República. O nome do governador, João Dória, foi menos mencionado pelo candidato dele, o prefeito Bruno Covas, foi mencionado ali por alguns adversários quando questionavam decisões que foram tomadas tanto por Dória, tanto por Bruno Covas no governo do estado e na prefeitura. Como foram menções durante o debate no Rio de Janeiro ao presidente Jair Bolsonaro e ao governador Wilson Witzel? Eles apareceram bastante, foram mais colocados ali como apoiadores, mais criticados. Como é que foi isso? Sabe que até surpreendeu, Thaís, que os próprios candidatos por si só tinham muitas questões polêmicas para serem tratadas, né? Crivella inelegível, Paes citado em várias relações,
Clarissa Garotinho também. Enfim. Porque no Rio tem Mas mais ingrediente, não é? Mas eles nem ficaram muito focados nessas problemáticas. Houve muita disputa propositiva, uma discussão propositiva. Claro que um ou outro, em algum momento, falava dessas questões pessoais. Sobre Bolsonaro, o candidato do PSL, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, não de maneira direta, mas esteve na campanha dele como deputado federal, o Luiz Lima, ele falou algumas vezes o nome do presidente, mas de maneira também muito en passant, como a gente fala assim, ele não quis se colar definitivamente nisso, também falou de propostas. E o ex-presidente Lula foi citado pela Benedita da Silva, que é do PP, mas também de maneira bem rápida, não ficou focando nesse legado. O governador Wilson Witzel quase também não foi citado, e sim o ex-governador Sérgio Cabral, né, Thaís? Porque os candidatos querem colar o ex-governador com o prefeito, ex-prefeito do Rio, que é o Eduardo Paes. Eles estavam muito próximos, eles sempre esperam dos palanques juntos, então Cabral acaba sendo mais mencionado aqui na política local do que esses nomes nacionais. Marco Sadoc, direto do Rio de Janeiro. Obrigada, Sadoc. Bom trabalho. Até a próxima, hein? Até a próxima.